Mas e aí? Como é que a comunidade indígena vai saber para onde o parente dela vai? Como é que tudo isso vai ser realizado depois, na hora do sufoco? Sabe? É algo que me angustia. Desculpa, não... é algo que me deixa muito mal assim falar sobre isso, porque eu percebo que não tem essa discussão, sabe, em nível de Estado. É algo que a gente está construindo muito ainda, não só aqui no estado do Pará, mas em outros estados também. A gente tem vários indígenas da área da saúde discute isso, começa a organizar documentos e tudo mais. Mas é algo que a gente tem que pensar. A gente falou de políticas, falou sobre cosmogonias, falou cosmologias, né? Falou sobre medidas emergenciais, tudo organizado e tudo. Mas aí eu digo assim, enquanto indígena mesmo, uma preocupação enquanto indígena. Vai acontecer? O que nós podemos fazer para não acontecer? O que nós estamos fazendo? Né? O que a gente está levando para isso? Será que lá naquela comunidade onde tem um técnico de enfermagem, onde tem os profissionais de saúde, aquele meu parente, ele está entendendo o que ele está falando? Será que eu não tenho que arrumar outra estratégia? Tipo, montar um cartaz, fazer algo, explicar, sabe? Ou então chama o agente de saúde, o de saneamento, e dizer para ele, fala aqui na língua. São coisas que a gente precisa montar enquanto estratégias também. A gente já mandou um informe pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. É algo que a gente precisa. Nossos rios estão aí. Aqui na Amazônia, as nossas ruas, a maioria dos povos indígenas são os rios. As pessoas estão entrando nos rios. A minha avó falava que todas as doenças que entraram no Rio Negro entraram pelo rio. Então, a gente precisa ter esses cuidados. A gente precisa ter essas estratégias montadas, eu digo, não na cabeça, não em gabinete, sabe? Essas estratégias, elas têm que ser faladas. Os hospitais estão sabendo, as direções estão sabendo. Tipo, eu preciso ter cuidado. Não é questão de dizer que vai ter um leito. Eu não estou falando de um leito por UTI. Eu estou falando quantos indígenas precisarem, tem que ter leito. É disso que eu estou falando. É disso que a gente precisa ter enquanto estratégia de saúde indígena. A Putira não reivindica um leito. Eu digo que todo indígena que chegar naquele hospital e precisa de leito, ele vai ter que ter leito. Gente, a gente é os povos originários do Brasil. Que nação é essa que não cuida do seu povo? Obrigada. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Obrigado que já o pessoal está falando aqui, tá todo mundo pegou aqui o pessoal, né? Pegou a gente aqui, mano. A gente é isso, né? Esse é o sentimento. Esse é o sentimento que provoca, né, essas conversas, essas pessoas se juntarem nessa preocupação, né? Nessa dor mesmo. Se for pensar, né, pô, se para a gente isso é difícil, é isso, né? E quantas situações similares a essa já aconteceram e escuta, né? E que tu escutou na tua história, que a gente escuta histórias recentes, né? Histórias recentes de tanta coisa aí. Enfim, segue. hum,
Enfim. Vamos passar para o momento das perguntas, ou alguém quer fazer algum comentário dos convidados prévio, assim? Senão eu vou passar para esse momento das perguntas que estão ali. Sim. Eu gostaria de fazer uma consideração, se for possível, Tadeu. Em cima da fala da Putira. Que bom poder compartilhar até as nossas angústias, né, Putira? Assim, acho que a gente dá uma respirada também em relação a esse turbilhão de coisas que estão acontecendo atualmente. Quando tu fala dessa questão da participação real, né, dos indígenas, das comunidades, nessa construção dessas políticas públicas, porque eu acho que é válido a gente pensar o seguinte também. A gente tem uma linha muito tênue entre os saberes, entre as políticas públicas e entre a prática, né, a execução de fato das atividades, das ações, enfim, de qualquer coisa que seja. E uma coisa que eu tenho a impressão e que eu sinto que atualmente, num contexto nacional, o controle social, que é algo extremamente importante e que traz esse protagonismo de fato na prática para as populações indígenas, ele está totalmente fragmentado, ele está fraco. E através do controle social, do fortalecimento, aliás, do controle social, é possível que esses espaços de discussões, que essa participação e que esse protagonismo dos indígenas, ele ocorra de fato, que ele não esteja somente dentro da PNASP, da política pública, das políticas públicas, né? Eu acho que é um ponto a se refletir, porque é uma impressão que eu tenho muito clara atualmente em relação a esse protagonismo dos indígenas, que aqui através do controle social está fragmentado. Ele tem que ter um estímulo, né? Aliás, até um interesse nisso, porque eu acho que quando se tem interesse, você consegue proporcionar esse espaço. A questão é o interesse, na verdade. E eu acho que em relação a esse momento atual, a gente não teve nem tempo de discutir, né? A gente não teve nem tempo de ir na base para fomentar essas discussões com as comunidades na aldeia mesmo. Mas, assim, especificamente em relação a essa situação emergencial do Covid, enfim. Mas não que isso já não venha acontecendo, essa falta de comunicação, essa interligação com a comunidade, com a participação comunitária. Eu acho que o controle social e a participação da comunidade é o que, de fato, traz o protagonismo dessas populações, o protagonismo indígena. Como já foi bem dito também pelos outros colegas, é impossível eu querer aplicar uma psicologia totalmente ocidental num contexto intercultural, né? Então, assim, a gente só conhece de fato quando a gente tem a sensibilidade de conseguir compreender que o nosso universo, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, ela não é única e absoluta no mundo. Então, mas eu também acredito que esse bom senso não é uma academia ou uma cadeira de universidade que vai te trazer, né? Então, eu só queria fomentar, na verdade, mais em relação a esse estímulo do controle social, a esse fortalecimento do controle social para que o protagonismo indígena ocorra de fato e não fique só no blá, 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 entendeu? Obrigada. Putira, como a Ana falou bastante para você, eu pergunto se você quer fazer uma consideração agora, mas eu estava pensando em juntar com duas perguntas e essa já fica sendo o primeiro bloco. Não sei o que você acha. Putira? Acho que sim, né? Acho que Putira caiu. Você quer falar? Acho que a gente abre as perguntas, né? Pode ser. Vou fazer as perguntas, Ramadié, e em seguida a gente vai fazer um comentário dos participantes, assim. Mas se você quiser fazer antes, também está aberto. O que você acha? Tudo bem? Então, eu faço as perguntas. Daqui a pouco eu vou retomar já para você. Eu vou fazer as perguntas das pessoas daqui e já retomo para você. Você começa fazendo a primeira fala aí. Tá bem? Perfeito. Pronto, perfeito. Então, a gente tem a Adine Carla Marinho. Adine, você está com o microfone? Você quer que eu leia a pergunta?
A Vitória pediu para alguém ler, né? Eu até copiei o texto aqui, está guardado, da Vitória. Certo. Da Aline Carla, tá aí ainda? A Aline Carla está aqui. Tô aqui. Pode Estão me ouvindo, fazer né? a sua pergunta. Estou ouvindo. Pronto. Então, a minha pergunta, na verdade, a Butira comentou muito bem, então meio que vai ficar vago, porque não é uma... aliás, a pergunta já foi respondida. Mesmo assim, eu gostaria de dar uma ênfase no comentário que ela fez em relação aos problemas ambientais que existem historicamente, a questão do garimpo, a questão da mineração, né? Os madeireiros. Esses problemas existem, eles infelizmente são rotineiros, né? São problemas que impactam diretamente na saúde indígena. E a pergunta que eu faria, e que ela até já introduziu um pouco a resposta, é se existem medidas em tempos de Covid, né? Agora, se já existe alguma medida para sanar, não seria nem sanar a palavra, seria fiscalizar, dar uma ênfase maior a essa fiscalização, né, em tempos de Covid, quando se trata de garimpo, de madeireiros, enfim, se existe alguma medida que pudesse salientar essa fiscalização, né? E um outro questionamento, um outro comentário seria para a Ana. E Ana, muito obrigada pelo convite, né? Por divulgar esse encontro maravilhoso. A outra pergunta, e também comentar em relação à fala da Ana, quando ela disse o seguinte, a questão da vulnerabilidade social e econômica que os indígenas já vivenciam, né? Já faz parte das vivências deles. E eu te pergunto, Ana, essa questão de controle. Existem indígenas que estão ali nas aldeias, têm suas relações culturais bem estabelecidas, mas existem indígenas que são não aldeados. E aí, como que fica essa questão? Essa pergunta é mais para a informação mesmo. Eu não sei como que funciona isso. Esses indígenas não aldeados, eles têm acesso às aldeias, têm acesso livre em tempos de Covid, ou não, isso está sendo mais restrito, eles não estão acessando às aldeias. Por que eu pergunto isso? Porque acaba sendo um mecanismo, né, de proliferação, né, um mecanismo de compreensão para quem está ali vivendo, né, em sua vida nas aldeias. Então, tem acesso, ou o acesso está sendo limitado? Como que está sendo isso? Então, são esses dois comentários que eu tenho para fazer. A questão, esses impactos ambientais de garimpeiros, de madeireiros, como um mega impacto no que se trata de saúde e Covid. Tá bem. Obrigado, Aline, pela participação. Eu acho que, como a gente teve 3 temáticas aqui, Álvaro, a gente pode meio que pensar esse já como um bloco de respostas, assim. A primeira, as questões que a Ana levantou da participação social, falar um pouquinho desse mecanismo e como está acontecendo agora também, né? Conversando um pouquinho com a fala da Putira. A segunda, a questão da Aline dos problemas ambientais e medidas de combate, né? Que estão sendo adotadas para... A Putira começou a falar um pouquinho disso, dessas estratégias de resistência, né? De não deixar entrar, etc. E eu acho que, por fim, a última questão que a Aline perguntou também, sobre como funciona essa questão do atendimento aos indígenas em contextos urbanos, né? Isso era uma coisa que também eu tentei provocar ali no começo, que é bem interessante que a gente consiga refletir sobre esses 3 aspectos da população, né? Indígenas aldeados em territórios indígenas, indígenas aldeados em territórios em demarcação, né? Com esses problemas de território, e os indígenas em contexto urbano. São 3 temáticas interessantes para a gente compartilhar também. Então, eu passo a fala aos entrevistados, né, aos convidados. Eu só ia começar pelo Ramadier, porque ele havia solicitado a fala. Então, Ramadier, a fala está aberta. Primero, muchas gracias por las exposiciones de los compañeros y compañeras. Agradezco muchísimo. Creo que no las entendí todas a cabalidad por la diferencia de la lengua, pero están todas muy interesantes.